Você já notou como muitos idosos começam a perder massa muscular, mesmo sem mudar drasticamente seus hábitos? Braços e pernas que antes eram firmes, agora parecem finos, frágeis. Atividades simples, como carregar uma sacola, subir um degrau ou levantar da cama, tornam-se verdadeiros desafios. Essa transformação física não é apenas uma consequência natural do envelhecimento. É um sinal claro de que algo essencial está faltando no organismo. E esse algo pode estar diretamente ligado ao que vai ou deixa de ir no prato todos os dias. Estamos falando de um nutriente fundamental que, quando ausente, provoca o desaparecimento silencioso dos músculos. E a maioria das pessoas nem imagina o tamanho desse problema. Esse processo tem nome: sarcopenia. Ele representa a perda progressiva e generalizada de massa muscular esquelética e força, especialmente em pessoas idosas. E o que torna essa condição tão perigosa é que ela acontece de forma silenciosa, sem sintomas visíveis no início. Um dia você sente um pouco mais de cansaço, no outro tropeça mais vezes, e quando percebe, tarefas comuns como se vestir ou subir uma escada exigem muito esforço. A fragilidade se instala e com ela vêm as quedas, fraturas e a perda de autonomia. O mais grave é que, muitas vezes, isso poderia ser evitado com uma simples mudança na alimentação e nos hábitos diários. A base dessa mudança? A ingestão adequada de proteínas de alta qualidade. As proteínas são os blocos construtores dos músculos. Elas são responsáveis pela manutenção, reparo e crescimento do tecido muscular. No entanto, à medida que envelhecemos, o corpo passa a absorver e utilizar a proteína de maneira menos eficiente. Isso significa que, mesmo comendo a mesma quantidade que antes, o organismo do idoso pode não estar recebendo o suficiente para preservar seus músculos. Para compensar essa perda natural de eficiência, a ingestão de proteína precisa ser aumentada. Especialistas recomendam entre 1,2 e 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal por dia para idosos ativos ou em risco de sarcopenia. Para um idoso de 70 quilos, isso significa até 140 gramas por dia. Um número que poucos alcançam na prática. E por que isso acontece? Muitos idosos acabam adotando dietas mais leves com o tempo. Sopas, pães, frutas e biscoitos tornam-se as opções mais frequentes, enquanto alimentos ricos em proteína, como carnes, ovos e laticínios, são deixados de lado por conta de dificuldades de mastigação, digestão ou simplesmente por falta de apetite. Essa mudança sutil e gradual na alimentação pode parecer inofensiva, mas é devastadora para os músculos. Sem a quantidade certa de proteína, o corpo começa a usar o próprio tecido muscular como fonte de energia. E aí, dia após dia, os músculos literalmente começam a desaparecer. Mas a proteína, sozinha, não é suficiente. Existe outro nutriente que atua como um verdadeiro catalisador da força muscular: a vitamina D. Esse nutriente é essencial para a saúde dos ossos, do sistema imunológico e, claro, dos músculos. A vitamina D melhora a função muscular, auxilia no equilíbrio e reduz drasticamente o risco de quedas. O problema é que, com o envelhecimento, a pele perde a capacidade de sintetizar a vitamina D a partir da exposição solar. Além disso, os rins também passam a convertê-la de forma menos eficaz. O resultado? Uma deficiência silenciosa que afeta mais de 60% da população idosa. E essa carência está diretamente ligada à fraqueza muscular, cansaço extremo e maior risco de fraturas. Estudos mostram que níveis adequados de vitamina D aumentam a síntese proteica nos músculos, ou seja, ajudam o corpo a transformar melhor a proteína ingerida em massa muscular funcional. Por isso, para que a estratégia alimentar funcione de verdade, é essencial garantir
tanto a ingestão correta de proteína quanto os níveis ideais de vitamina D. Isso pode ser feito com exposição solar regular, cerca de 15 a 30 minutos por dia, preferencialmente com braços e pernas expostos, ou, quando necessário, com suplementação supervisionada por um profissional da saúde. Mas atenção, a suplementação inadequada também pode ser perigosa. Então, nada de automedicação. Agora que você entende os dois pilares da manutenção muscular na terceira idade, proteína e vitamina D, é hora de transformar essa teoria em ação. Vamos falar de alimentos práticos e acessíveis que podem ajudar a atingir as metas nutricionais diárias. Começamos com os ovos, uma das fontes mais completas de proteína, ricos em todos os aminoácidos essenciais, fáceis de preparar e mastigar. Um ovo grande possui cerca de 6 gramas de proteína. Consumir 2 ovos no café da manhã já garante um bom começo de dia. Outra excelente opção é o iogurte grego natural, que além de ter alto teor proteico, é rico em cálcio e costuma ser bem aceito por idosos que têm dificuldade com carnes. Carnes magras, como frango, peixe e cortes bovinos com baixo teor de gordura também são importantes. Um filé de frango grelhado de 100 gramas fornece cerca de 30 gramas de proteína. Peixes como o salmão, além de proteína, oferecem ácidos graxos ômega 3, que têm efeito anti-inflamatório e ajudam na recuperação muscular. Para quem tem dificuldades em mastigar, carnes podem ser cozidas e desfiadas, tornando a digestão mais fácil. Outra alternativa é o uso de suplementos proteicos, como whey protein isolado ou hidrolisado, que são rapidamente absorvidos e podem ser adicionados a vitaminas, sucos ou receitas. Além disso, leguminosas como feijão, lentilha e grão de bico são fontes vegetais ricas em proteína e fibras. Elas devem ser bem cozidas e combinadas com cereais integrais, como arroz ou aveia, para formar proteínas completas. Mesmo que a proteína vegetal tenha menor valor biológico que a animal, sua combinação estratégica pode ser muito eficiente. A inclusão de tofu, tempeh e até mesmo bebidas vegetais fortificadas também ajuda a aumentar a oferta proteica do cardápio. O importante é manter variedade e constância. Não adianta comer muita proteína um dia e quase nada nos outros. O ideal é dividir a ingestão ao longo do dia, garantindo boas fontes em todas as refeições. Além da alimentação, a prática de exercícios físicos é fundamental para preservar e aumentar a massa muscular. O estímulo físico envia um sinal ao corpo de que os músculos estão sendo usados e precisam ser mantidos. Exercícios de resistência, como musculação leve, caminhadas com carga, pilates, ou até mesmo subir escadas, são extremamente benéficos para os idosos. E o melhor, quando associados à ingestão adequada de proteína e vitamina D, seus efeitos são potencializados. Diversos estudos mostram que idosos que combinam alimentação e atividade física têm resultados muito superiores na preservação da força, equilíbrio e mobilidade, mas o alerta vai além da estética ou da força física. A perda muscular afeta diretamente funções vitais. A musculatura está envolvida no controle da glicemia, na regulação hormonal e até na imunidade. Menos músculo significa maior risco de desenvolver diabetes tipo 2, resistência à insulina, osteoporose e até doenças cardiovasculares. Além disso, estudos recentes indicam uma relação entre baixa massa muscular e maior risco de declínio cognitivo. Isso mesmo, perder músculo pode significar também perder memória, atenção e capacidade de raciocínio. Portanto, cuidar da musculatura é também cuidar do cérebro. Se você chegou até aqui, é porque entendeu o quão sério é esse problema. Mas a boa notícia é que nunca é tarde para começar. Mesmo idosos com mais de 80 anos conseguem recuperar massa muscular com uma rotina adequada de nutrição e exercícios. O segredo está na consistência.
Pequenas mudanças feitas todos os dias, como aumentar o consumo de proteínas em todas as refeições, tomar sol com regularidade e incluir atividades físicas na rotina, podem produzir resultados surpreendentes em poucos meses. A diferença será sentida não só no espelho, mas na disposição, no sono, na imunidade e, acima de tudo, na qualidade de vida. E para os cuidadores e familiares, fica aqui um conselho direto. Prestem atenção aos sinais. Se o idoso está comendo pouco, perdendo peso, demonstrando fraqueza ou falta de equilíbrio, é hora de agir. Marque uma consulta, peça exames de vitamina D, avalie a dieta atual e monte um plano alimentar simples, com alimentos que ele goste e que sejam de fácil preparo e digestão. A saúde na terceira idade não depende apenas de medicamentos, mas de escolhas inteligentes no dia a dia. A proteína e a vitamina D não são detalhes, são peças fundamentais da vitalidade. Agora que você entendeu os perigos da perda muscular e a importância dos nutrientes corretos para evitá-la, precisamos falar sobre como transformar esse conhecimento em rotina. Porque saber o que fazer é apenas o primeiro passo. O desafio real está em colocar isso em prática dia após dia. E isso começa por montar uma estrutura alimentar funcional, adaptada à realidade de cada idoso. O ideal é dividir a ingestão proteica em 3 refeições principais: café da manhã, almoço e jantar, com pequenos lanches intermediários que reforcem o aporte de proteína. Essa estratégia evita picos e quedas de aminoácidos no sangue, mantendo um fornecimento constante para os músculos ao longo do dia. Um café da manhã estratégico, por exemplo, pode conter 2 ovos mexidos com uma fatia de queijo branco e uma colher de aveia com iogurte grego. Esse conjunto simples fornece mais de 25 gramas de proteína logo pela manhã. Já no almoço, um prato com 100 gramas de frango grelhado, arroz integral, feijão e legumes garante mais 30 gramas. E no jantar, uma sopa de lentilha enriquecida com tofu em cubos pode entregar outras 25 gramas. Nos lanches, inserir uma vitamina de frutas com whey protein ou uma porção de castanhas com queijo pode aumentar ainda mais esse aporte. Com planejamento, é possível atingir a meta diária sem exageros ou dificuldades. Além da alimentação, o monitoramento da saúde muscular deve ser contínuo. Uma simples avaliação clínica pode identificar sinais precoces de sarcopenia, como perda de força, cansaço ao caminhar ou dificuldade em realizar tarefas cotidianas. Existe até um teste simples chamado teste da cadeira, onde o idoso tenta se levantar de uma cadeira 5 vezes seguidas sem usar os braços. Se houver dificuldade ou demora excessiva, é um sinal de alerta para investigar mais a fundo. A composição corporal também pode ser medida com bioimpedância ou exames como densitometria, que ajudam a entender se o peso perdido é gordura ou músculo. E, infelizmente, na maioria das vezes, é músculo. Outro ponto crítico é o sono. Poucas pessoas sabem disso, mas a qualidade do sono está diretamente ligada à manutenção muscular. Durante o sono profundo, o corpo libera hormônios anabólicos, como o GH, hormônio do crescimento, que ajudam na reparação e crescimento do tecido muscular. Se o idoso dorme mal, tem insônia ou acorda várias vezes à noite, esse processo é comprometido. Portanto, cuidar do sono com bons hábitos, ambiente escuro, silencioso e uma rotina de horários fixos é tão importante quanto comer bem. E aqui entra mais uma vez a vitamina D, que também está relacionada à qualidade do sono, mais um motivo para não negligenciar seus níveis no organismo. E não podemos esquecer do impacto emocional da perda muscular. A fragilidade física gera insegurança. Muitos idosos passam a evitar saídas, deixam de caminhar, recusam convites por medo de cair ou se machucar.
Esse isolamento pode evoluir para quadros de depressão, ansiedade e solidão. Um ciclo perigoso que enfraquece ainda mais o corpo e a mente. A autonomia é um dos pilares da dignidade humana e perder a capacidade de realizar tarefas básicas compromete profundamente a autoestima. Por isso, preservar a massa muscular é preservar a liberdade, é garantir que o idoso continue sendo o protagonista da sua própria vida, com independência e dignidade. Agora vamos falar de mitos. Muitas pessoas acreditam que idosos não devem consumir muita proteína ou fazer exercícios com peso. Isso está completamente ultrapassado. O que o corpo precisa é estímulo e combustível. Claro, tudo com orientação adequada. Suplementos, por exemplo, podem ser grandes aliados, mas devem ser usados com acompanhamento profissional. O whey protein, quando utilizado corretamente, pode ajudar a alcançar as metas proteicas diárias de forma prática. O colágeno hidrolisado, especialmente com adição de vitamina C, pode auxiliar na saúde das articulações e complementar a ação da proteína muscular. E para os que têm dificuldade em mastigar ou engolir, existem fórmulas líquidas prontas para consumo que entregam nutrição completa em pequenas porções. É importante também combater o sedentarismo. A falta de movimento é um dos maiores inimigos da saúde muscular. Mesmo uma caminhada leve, de 20 a 30 minutos por dia, já é suficiente para ativar a circulação, oxigenar os tecidos e sinalizar ao corpo que os músculos devem ser mantidos. Para quem tem mais disposição, exercícios de resistência com elásticos, pesos leves ou até mesmo pilates são altamente recomendados. E tudo isso deve ser feito com orientação de um profissional da saúde física, respeitando os limites de cada organismo. O segredo está na constância, não na intensidade. Fazer pouco todos os dias é melhor do que tentar exagerar e depois parar. E o papel da família? Fundamental. O suporte emocional, a motivação e o exemplo são poderosíssimos. Quando os filhos, netos e cuidadores incentivam o idoso a manter uma alimentação rica em proteína, tomar sol e se movimentar, os resultados aparecem muito mais rápido. Pequenos gestos, como preparar refeições balanceadas juntos, caminhar, no parque ou até acompanhar consultas médicas, mostram ao idoso que ele não está sozinho nesse processo. Isso cria um ambiente positivo e motivador, onde o cuidado com o corpo vira parte da rotina familiar e não apenas uma obrigação médica. Para finalizar, a mensagem mais importante. Envelhecer não precisa ser sinônimo de fraqueza. Com o conhecimento certo, atitude simples e um pouco de disciplina, é possível viver a terceira idade com força, energia e vitalidade. A perda muscular não é uma sentença, é uma consequência da falta de informação e ação. Agora que você sabe disso, compartilhe, divulgue essa mensagem com quem precisa. Pode ser sua mãe, seu avô, seu vizinho, porque cada corpo fortalecido é uma vida mais livre. E cada vida mais livre é uma vitória contra o tempo. Os músculos podem sim desaparecer, mas com o nutriente certo, o movimento pode continuar.